Olá, você está na sintonia da Rádio Vive Agora, comigo, Matheus Potomati. Muito bem, prezadíssimos ouvintes, como dizia o mestre Itamar Assunção, 10 edições depois, cá estamos nós, contrariando as estatísticas. A gente aí tem sobrevivido, como você, a essa pandemia, e nesse tempo a gente já conseguiu ultrapassar mais de 100 horas de entrevistas e divulgação de conhecimento em áreas da saúde, bem-estar, sustentabilidade, por aí vai. Vamos lembrar só um pouquinho, né? Porque, como diz o poeta, recordar é viver. A gente já falou aqui de biohacking com o Dom Hélio, nosso programa de estreia, o Dom que também é cofundador da rádio, e abordamos também um estudo de caso de jejum como perspectiva terapêutica para diabetes com o Francisco de Souza, também conhecido como meu progenitor, meu pai, e aí pai, e ele contou como conseguiu controlar o diabetes após adotar o protocolo do Dr. Jason Fung. Nós depois falamos de enfrentamento à Covid com o sanitarista Pedro Tourinho, sobre imunidade com a nutróloga integrativa Luana Landeiro, sobre a Covid de novo, só que nas periferias, com o Preto Zezé e o pessoal da Central Única de Favelas. Depois, meditação mindfulness com o Alexandre Lunardelli, do aplicativo Ácora. Agrotóxicos com a imunologista Mônica Ferreira Lopes. E, por fim, sono e saúde mental com a psicóloga do sono, Cate Almontes. Tem sido uma jornada muito legal de conhecimento e autoconhecimento para mim, espero que para você também. E eu te agradeço por estar me aguentando até aqui, especialmente se você é uma daquelas pessoas que se dão ao trabalho de comentar nas nossas redes, de mandar zap, de compartilhar nossos conteúdos. E também tem um grupo seleto de amigos que nos apoiam também com ideias, sugestões, até equipamentos. E veja só você, dinheiro, sim. Tem por incrível que pareça, um time de loucos aí, que não é o Corinthians, mas é um time de louco, que nos apoia com dinheiro lá no Padrim. Se você quer se juntar a esses loucos, é só entrar em Padrim com M de mitocôndria no final, .com.br/viveagora. Enfim, se você acha que vale a pena, né, e puder, né, tiver seu alcance apoiar a gente de uma forma mais direta, é só entrar lá e dar o valor que pode. Sério mesmo, qualquer coisa já deixa a gente muito feliz. De novo, então, Padrim com M de mitocôndria no final, .com.br/viveagora. Vamos lá então para os nossos outros recados. Se você está vendo a gente aí no YouTube, nesse novo frame mais amplo que eu estou testando aqui, e você ainda não assina o nosso canal, por favor faça isso, porque você nos ajuda a construir esse canal e além disso também fica por dentro de tudo que a gente lançar. Se você, ao contrário, é como eu, que gosta de ouvir podcast enquanto está lavando louça, está varrendo o chão, está dando sua caminhada ou corrida matinal, a Rádio Vive Agora também está em todos os lugares onde se ouve podcast por aí. É só procurar no seu preferido. Nós também estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, sempre como Somos Vive Agora, além do nosso blog viveagora.com.br. Nesses canais você vai encontrar conteúdo complementar ao que a gente traz aqui na rádio, além de notas dos programas, quase sempre a gente tem que atualizar, a gente promete que a gente vai fazer isso um dia. E também dossiês, guias de acesso às informações do podcast, as receitas da Marina Tavares, que além de editar o vídeo, é nossa chefe, é diretora de compostagem, mais um monte de coisa. Ela também joga nas 10 como todo mundo por aqui. Então vai prestigiar nosso trabalho nas redes também. Somos Vive Agora e no nosso blog viveagora.com.br. E é isso aí. Bom, nossa histórica entrevista de número 10 celebra o mês da consciência negra, novembro, com uma reflexão sobre a ancestralidade iorubá e como esse sistema de conhecimento pode contribuir para o seu autoconhecimento e saúde emocional. A palavra ancestralidade tem circulado cada vez mais nas últimas décadas, né? É muito por conta de uma ideia de reconexão com a sabedoria dos nossos antepassados. Essa ideia não é nova, obviamente, ela é tão antiga quanto o ser humano e está na raiz de vários fenômenos culturais, como a religião e até a experiência estética. Mais recentemente também, os problemas gerados pelo modo de vida do capitalismo pós-industrial do século XX e XXI também aumentaram a busca por modos de vida alternativos, mais conectados à natureza, à coletividade, à ideia de transcendência e a estados emocionais aí, de forma geral, mais equilibrados. Por fim, a ciência vem confirmando também cada vez mais a eficácia de práticas milenares para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. A gente pode citar aí, por exemplo, o jejum intermitente, que é amplamente praticado por vários povos e religiões há séculos, a meditação mindfulness, que é originária do budismo, a acupuntura, que vem da medicina chinesa, e a yoga, que é praticada na Índia há meros 5.000 anos.
No entanto, nenhum desses sistemas de conhecimento ancestrais tem mais influência na cultura e no modo de ser dos brasileiros e dos habitantes das Américas do que a sabedoria iorubá. E mesmo assim, essa influência tem sido historicamente negligenciada e até invisibilizada por aqui. Se você é brasileiro, você sabe muito bem disso. Para tentar reparar esse erro histórico e promover os benefícios da cosmovisão iorubá, a pesquisadora e artista multidisciplinar Juliana Luna tem se debruçado há anos para desenvolver uma metodologia própria de autoconhecimento e cura interior, baseada nessa tradição africana, também juntando a ela a influência da lua nos nossos ciclos circadianos e disciplinas corporais como a yoga. Com isso nasceu o método Aluna, que é uma abordagem terapêutica que até onde eu sei não tem paralelos, eu não conheço nada igual. E a Juliana, ou Luna como ela é mais conhecida, falou com a gente sobre essa busca e o método resultante dela, do apartamento dela em Nova York, onde ela mora e estuda atualmente. Esse papo, como você pode imaginar, foi um dos mais interessantes e originais que a gente já teve por aqui, e eu espero que você aproveite ele tanto quanto eu. E falando em aproveitar, deixa para seguir a Luna no Instagram, pelo @julianaluna, e para conferir o projeto dela também no site alunamethod.com, ALUNAMETHOD.com, alunamethod.com. No final, se tiver algum comentário ou sugestão, você já sabe, é só mandar pra gente via tocador de podcast, YouTube, Instagram ou pelo nosso e-mail oi@viveagora.com.br. E é isso aí, bom programa. Pessoal, nossa convidada de hoje é artista multidisciplinar, radicada em Nova York, palestrante do TEDx e pesquisadora de conhecimentos ancestrais. O trabalho dela já alcançou personalidades como Nelson Mandela, Barack Obama, e em 2019 rendeu uma bolsa no Instituto More Art de Nova York, que apoia colaborações entre artistas e comunidades para criar arte pública e programas educacionais dedicados à promoção de justiça social. Nesse processo, a Juliana Luna, que vocês estão vendo aí na tela já, desenvolveu um método de autoconhecimento e autocuidado chamado Aluna Method, que une ancestralidade iorubá, fases da lua, disciplinas físicas orientais e ciência ocidental para, nos dizeres dela, promover a descolonização da mente. Ela vai explicar para a gente o que quer dizer isso. Para falar sobre esse método, o processo que a conduziu até ele e os muitos sentidos desse termo descolonização, a Luna fala com a gente agora da casa dela no célebre bairro de Bed-Stuy, no Brooklyn. Luna, bem-vindo ao programa, é um prazer falar com você. Oi, bom dia. Quer dizer, boa tarde, boa noite, não sei quem é que está ouvindo a que horas, mas a gente está na parte da manhã aqui agora. Que bom que vocês me convidaram, estou honrada por estar aqui com você hoje e animada para bater esse papo. Legal, que bom. A gente também está super animado para entender esse seu processo, né? Eu conheço a sua trajetória, a gente já trabalhou juntos aí em outros carnavais e eu fiquei muito feliz, muito admirado de ver teu progresso e a tua jornada, e com certeza vai ser algo bastante inspirador para todo mundo que está buscando se encontrar e descobrir formas de estar em conexão consigo mesmo e com o mundo, né? Especialmente nessa realidade que nós vivemos hoje, nós precisamos cada vez mais loucamente buscar novas formas de conexão, né? E de encontrar caminhos aí, né? Certo. Luna, eu vou começar logo pela pergunta mais difícil e que está no centro dessa tua busca, do teu método, da tua jornada, que é essa ideia de descolonizar. Quando a gente fala em colonização, né, a gente tem vários sentidos aí embutidos, né? Tem o processo colonizatório das Américas, do mundo, e tem também um processo mental de colonização. Então eu queria que você começasse por aí, explicando o que é uma mente colonizada, né? E por que é importante, é tão importante, tão central,
e por que você busca construir um caminho baseado em descolonização hoje? Bom, a, a minha pesquisa ela parte de um lugar muito individual, vamos dizer assim, né? Eu, como uma mulher negra brasileira que vive no mundo, né? Eu hoje, por exemplo, moro em Nova York, mas eu sou uma pessoa que viaja muito, que está sempre em contato com outras culturas e sejam essas culturas na América Latina, no continente africano, na América do Norte, na Ásia, eu percebi que tem aí um fio que conecta muitas das atitudes e das. Como eu vou dizer isso em português? Como se um bloco de algoritmos Uhum, tivesse conectando a gente nesse fio. E esse bloco de algoritmos, é, ele é muito específico nas suas formas de atuação. Então, a gente começa a perceber, por exemplo, como as pessoas vivem numa constante necessidade por sobrevivência. Né? A uhum, sobrevivência é um dos algoritmos que está ali ditando como a gente vai viver a nossa vida. A gente tem também a necessidade por educação, e uma educação que, que venha de um lugar muito mais profundo, que não seja essa, essa educação que a gente teve, que até hoje, inclusive, promove o mesmo senso de injustiça, o mesmo senso de desigualdade que a gente tem visto se repetindo no mundo. Então, eu comecei a perceber que esse fio que nos conecta na verdade, um fio que tem uma raiz, né? É, tem uma base, uma fundação, uma foundation. E essa uhum, fundação, ela é a colonização. A gente uhum, tem aí, né, depois de 400 anos de iteração é, desse processo colonizatório, a gente chega em 2020 com o que a gente tem visto aqui no mundo, né? Desigualdade só cresce, o fascismo está aí se levantando em diversos lugares no mundo. Parece que a mesma pessoa se replicou e tomou a cadeira nossa, né, da presidência. meio Agent Smith, né? É, Agent Smith, aquela coisa muito Agent Smith, assim. E a referência do Matrix é muito boa, porque é justamente isso, né? São algoritmos, são programas que estão nos dando essa experiência da forma que a gente tem vivido. E esse é o programa da colonização. Então, quando eu entendo que esse programa é o programa base, como que a pessoa que está, né, a indivídua que está dentro do sistema, consegue fazer um caminho onde eu priorizo a minha experiência individual e essa prioridade da minha experiência individual acaba gerando um outro caminho dentro desse programa geral que tá rodando. uhum, E eu uso a computação como essa referência porque a gente vive muito conectado, né, nesse mundo digital. Então, essa linguagem, ela pode até ser um pouco alheia e diferente para algumas pessoas, mas para a maioria das pessoas a gente está muito acostumado com essa, né? Por exemplo, a gente está no Instagram, o algoritmo está apagando meus posts, escondendo meus posts. O que isso significa, né? Quando a gente uhum, vai no Facebook para postar alguma coisa e a gente só vê postagens que tenham uma natureza similar à nossa ideologia, a forma como a gente vive. É o algoritmo que está shaping, né? Tá formando ali
todo um universo para a gente se conectar com as pessoas que estão praticamente na nossa bolha. Uhum. Então, é muito interessante perceber que a colonização ela tem essa base que nos desconecta da nossa própria sabedoria interna e nos coloca como meras peças nesse jogo de algoritmos sem nenhuma consciência, sem nenhuma visão daquilo que a gente realmente representa. Uhum. Então, eu decidi, dentro desse processo, não perpetuar essa toxicidade dentro Uhum. desses algoritmos que nos conectam. Por exemplo, Uhum. quando eu viajo, tem muita gente que. A gente tinha um trend uns anos atrás que era no trace, né? Quando a gente viaja, a gente não deixa nada para trás. É como se a gente apagasse tudo que a gente fizesse. Eu vou para um lugar, a minha Uhum. presença vai, né? E interfere naquela cultura. De alguma forma, aquela interferência causa uma reverberação, mas Uhum. eu apago toda o meu percurso naquela cultura. Então eu não deixo lixo, não deixo nenhum dos meus pertences em lugar algum. Eu trago tudo comigo de volta para da onde eu vim. É a cultura de leave no trace, né? Uhum. Não deixa nenhuma marca. E aquilo, para mim, aquilo é mais uma iteração do que é a colonização, né? Falando de Uhum. viagens, por exemplo, porque você vai para um lugar onde é uma cultura, né? Um lugar onde existem dificuldades, como em todo lugar do mundo, a sua presença acaba interferindo naquela cultura. Quando você volta, você tenta apagar aquela interferência e você entra num processo de tipo, eu posso fazer isso em qualquer outro lugar. Eu vou, interfiro e depois eu recolho tudo como se não tivesse passado por lá. E as pessoas que estão naquele lugar vão continuar vivendo suas vidas, os problemas vão continuar os mesmos e tá tudo certo. Eu Uhum. não deixei nenhuma marca, nenhum traço meu por lá. E é muito extrativista, né? Uma relação muito extrativista. Uhum. Porque você Sim. foi lá, consumiu, interagiu, viveu, se divertiu, tirou selfie, postou no Instagram e depois recolheu tudo e falou: galera, nem tive aqui, tá? Valeu, fui embora. Uhum. E aí agora a gente está tendo uma outra consciência, né, nesse lugar das viagens. É tipo, positive impact. É como a gente deixa um impacto positivo nos lugares que a gente vai. Como que a nossa presença pode trazer algo para aquele lugar que seja que beneficie aquela comunidade. E como que eu entendo isso? Eu vou precisar fazer uma pesquisa, eu vou precisar entender que comunidade é aquela, quais são os problemas que estão assolando aquela comunidade. Como eu Uhum. me comunico com aquelas pessoas de uma forma onde a minha presença seja bem-vinda e eu receba de uma certa forma, confiança para que o que eu tenho para trocar seja de valor para aquelas pessoas. Uhum. Então, assim, a consciência muda, a gente passa a ser da pessoa que extrai à pessoa que participa. Uhum. Mas só que aí a gente também tem que ter cuidado com uma outra armadilha muito, muito grande, que é a armadilha do vim aqui para te salvar, que é Uhum. Sim. colonização. É o patronizing, Vim né? aqui para te salvar, porque eu sei de tudo, entendeu? Eu vim de um lugar rico, onde a gente, tipo, joga comida fora todo dia, então eu sei de tudo, entendeu? Uhum. Eu tô aqui para É. te dar o suporte necessário. E Sim. não é isso, né? É tipo, como que a minha presença ali pode, de fato, estar a serviço,
né? Uhum. E estar a serviço é diferente de estou aqui para te ensinar algo. É, Luna, eu acho que tem tanta coisa bacana assim, que daria pra gente destrinchar aí, mas eu acho super legal porque quando você fala dessa ideia de colonização da mente, ela parece um pouco com a ideia de condicionamento, né? Só que eu Sim, acho mais interessante você colocar como colonização, porque isso também implica uma ação de uma entidade superior a você e o reconhecimento de que existe uma instância superior a você que está promovendo aquele condicionamento em você, né, que no caso são as instituições, são os costumes ocidentais, né, os que são os costumes canônicos, né, sobre os quais a gente vive, né, o Estado, a imprensa, a mídia, os valores, né. É, e também acho que quando você fala, especialmente dessa perspectiva de troca, né, também a colonização também aí adquire um papel assim da sua responsabilidade de não promover também esse tipo de comportamento, né? E que aí, porque eu acho que a gente passa por um processo histórico na humanidade que vem primeiro de uma perspectiva puramente extrativista e de dominação, né, de um povo sobre o outro, de uma pessoa sobre a outra, para depois passar por esse processo que você falou, que é de leave no trace, né? De você falar assim, putz, eu não quero interferir, eu não quero participar, para não tirar a pureza daquela manifestação, para passar para uma perspectiva que parece muito mais, porque é muito mais saudável e muito mais real, né? Que é de você é, realmente saber que é importante a troca, né? É meio que como um mindful exchange, né? Uma troca consciente entre pessoas e grupos, né? Que saber que isso é fundamental, porque é o que nos faz humanos, né? E, sim. e aí também, então, você sai dessa perspectiva de extrair e a perspectiva de simplesmente não estar para a perspectiva de participar. E que eu acho que entra um lado muito interessante da sua doutrina, do seu método, que é o conhecimento iorubá, né? Que é muito sobre participar, assim, né? Muito. Assim, a cultura na qual eu me inspiro hoje é a cultura dos meus ancestrais. Eu Uhum, eu decidi me aproximar dessa cultura justamente por querer fazer esse caminho de volta, né, e o caminho de volta no sentido de usar essa consciência para que a descolonização ela venha de um lugar aonde eu tenha raiz, onde eu esteja ancorada. Porque é legal, o que eu vejo muita gente inclusive fazendo é pega um monte de livro, um monte de referência, lê aquilo e repete um monte de frase, né. uhum, Então, qual é a qual é o trabalho de fato dentro desse processo de se descolonizar? É entender que todos nós temos uma raiz. uhum, Independente dessa raiz, ser na Europa, ou na África, ou na Índia, ou na Ásia, ou né, em em qualquer lugar do mundo, a gente precisa compreender a nossa responsabilidade de honrar a ancestralidade. Quando a gente honra a ancestralidade, o processo de descolonização, ele tem uma fundação, ele tem uma base. Então eu parto da minha base iorubá, e na minha base iorubá, a a participação, a agência, eu falo muito isso no Aluna Método, a gente precisa recuperar a nossa agência. E a nossa uhum, agência significa você ter a consciência da sua presença e usar isso de forma responsável na sua caminhada. uhum, E se responsabilizar não só pelo outro, mas pelo seu processo, pela sua caminhada, pela forma como você interage com o mundo. Porque tudo nasce aqui, né, no seu microcosmos, e a partir do seu microcosmos, isso vai reverberando ao seu redor. Se o seu microcosmos está em equilíbrio, tudo ao seu redor funciona, de forma a te dar suporte na sua caminhada.
E isso a gente fala caminhos abertos. Caminhos Uhum. abertos, entende? A gente entende muito isso no Brasil. Nossa, os meus caminhos estavam abertos. Sim, porque você Sim, estava consciente no seu processo, responsável no seu processo e trabalhou para equilibrar aí o que estava em desequilíbrio. Então os caminhos se abriram, né? uhum. Então é sobre isso, é sobre participar ativamente no seu microcosmos e o macrocosmos vai refletir essa consciência. E você fala sobre isso de abrir os caminhos, né, como que o Brasil entende. Isso é só assim, um pequeno exemplo de como que a nossa cultura brasileira ela é intrinsecamente ligada à cultura iorubá, né? Porque esse é um conceito típico que você vê presente nas religiões afro-brasileiras, abrir caminhos, né? Nessa Sim. espiritualidade e tal. E, mas ao mesmo tempo a gente, apesar do Brasil ser muito ligado, muito mais do que os Estados Unidos, assim, né? Com a cultura negra, a Uhum. gente tem uma pervasividade dessa cultura, né? Uma presença dela em muita, quase tudo que a gente vive, né? Comida, hábito, jeito de falar. É, ao mesmo tempo, existe uma desconexão também, uma negação dessa matriz, né? E como que você vê essa coisa de resgate da ancestralidade nesse contexto do Brasil, assim, Luna, como que a gente consegue promover isso aqui no Brasil? Você acha que isso tem acontecido? Tem havido um despertar maior nesse sentido, dessa reconexão com essa matriz? Pela minha perspectiva, né, e dentro desse contexto dos algoritmos, é, eu tenho visto muita busca por isso, muita, né, no meu universo, na minha bolha. E a Uhum, busca tem sido por esse entendimento de raiz, por esse entendimento de ancestralidade, por esse entendimento de como eu recupero essa minha agência no mundo, porque as pessoas estão começando a perceber que tem alguma coisa errada, né? É como se fosse uma mãozinha que está mexendo e a gente está lá só assim, oi, né? Totalmente perdido no uhum, rolê. Então as pessoas estão começando a sentir essa agonia que não sabem nem de onde vem ou como, né? Não sabem nem nomear isso, mas algo está sendo movido no interior, né? E no nosso país eu vejo essa mente colonizada, essa experiência colonizada muito presente. uhum, Infelizmente, é, é um dos lugares onde realmente, assim, eu sinto que as pessoas ainda têm que caminhar muito para conseguir fazer essa integração de uhum, tipo, especialmente as pessoas brancas no nosso país, sabe? As pessoas brancas no uhum, nosso país, elas têm elas se auto-intitulam as europeias, né? Ah, não, meu avô veio de Portugal, meu avô veio da Itália, meu avô veio da Alemanha. E por isso, inclusive, acreditam que são superiores às pessoas que têm né, um background africano, um background indígena, até um uhum, background é, sul-americano, né? E é uhum, muito interessante perceber que sim, que muitas dessas pessoas vieram para o país, trabalharam, né, construíram seus próprios impérios, mas, de novo, a gente está olhando para tudo isso através do olhar extrativista. Né? Quando você vem para um uhum, país e você estabelece ali Você é um empreendedor, uma pessoa, né, de raça, de coragem. Chegou lá, comprou uma terra, ou inclusive foi presenteado uma terra, né? Porque naquela época até o governo fazia isso. sim, O governo dava terra para o povo que vinha da Europa, quebrado lá da uhum, Segunda Guerra. E vieram para cá, receberam terra, compraram terra, sei lá o que aconteceu, e construíram um império. Essas pessoas acham que aquilo é seu por direito.
Mas se a gente for olhar para isso com esse olhar da colonização, a gente está vendo uma atitude completamente extrativista, completamente de tipo, eu estou aqui para me melhorar os meus e que se dane o resto. Eu não quero saber do meio ambiente, eu não quero saber da terra, eu quero saber de lucro, eu quero saber de crescer, eu quero saber de me estruturar para ter mais poder. Então, Uhum. mesmo essas pessoas que vieram depois, né? Porque a gente, quando fala de colonização, muita gente fala assim: ah, mas meu avô nem veio para cá, meu bisavô nem veio para cá como colonizador, veio para cá como fazendeiro, trabalhou, se esforçou. E a gente tem aí uma diferença muito grande de experiências, porque justamente porque essa auto-intitulação, ela cria nas pessoas um senso de que elas mereceram aquilo, elas trabalharam para aquilo. Uhum. E aquilo Uhum. acaba afastando muito mais né, no cognitivo, porque essas pessoas não se autorresponsabilizam pela sua própria descolonização. Elas se acham, não, Sim. eu não sou racista, não sou uma pessoa que está aqui Uhum. colonizando Uhum. ninguém. E, na verdade, essas Uhum. pessoas continuam perpetuando a desigualdade, continuam perpetuando a opressão, continuam perpetuando o racismo. Uhum. Então, assim, todas as vezes que eu olho para o nosso país, eu penso, cara, a gente está muito distante dessa consciência como, né, como massa. Mas existem focos de despertar. E esses focos de Sim. despertar são de pessoas negras, indígenas. A liderança desses focos são de pessoas negras e indígenas que estão que entendem que esse sistema não dá certo. Você não pode Uhum. escravizar outras pessoas para Uhum. ganho próprio. Você não pode explorar pessoas para ganho próprio. Você não pode Uhum. continuar tratando pessoas como não humanas para ganho próprio, Uhum. né? Uhum. Então, toda essa estrutura, ela precisa ser revista. E para que ela seja revista, de novo, cada um de nós precisa se responsabilizar, autorresponsabilizar por essa Uhum. decolonização. Legal. Incrível. Luna, a gente falou muito sobre. Está falando muito sobre esse resgate da ancestralidade, né? Que é algo central no seu método, né? Mas ele também tem outras disciplinas que a gente vai tentar desenvolver com calma aqui. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o seu caminho até ele, né? Você ficou bastante conhecida há cerca de 6 anos, né? Quando você lançou uma marca de turbantes e começou a dar oficinas, né? E como que a Luna saiu dali daquela época da marca de turbantes e chegou até o Aluna Method? Então, na verdade, eu não saí daquela época, né? Aquela época ela criou ela criou um fabric, um tecido Framework. de Uhum. é uma base, um tecido que estava sendo é, meu Deus, meu português está completamente estranho. Tudo bem. Não tem problema. É, Pode falar inglês também no meio. Acontece. é como se eu tivesse participando, né, de um processo de tecelagem manual. E Uhum. aquele tempo foi a base, né? Foram os fios que estavam ali ainda bem no início do processo. E depois Uhum. eu fui criando mais textura, eu fui criando mais tramas para que esse processo vá se encorpando como tecido. Eu gosto de usar Uhum. metáforas porque dá uma visão, né, um visual para as pessoas de que, ok, não é sobre um destino final ou sobre, não, o que eu passei aqui não serve mais. É sobre
incorporar tudo e dizer, caramba, eu estou num processo Uhum. de crescimento tão bonito, onde mesmo aquilo que aconteceu lá 10 anos atrás me serviu para onde eu Uhum. estou hoje. É, e Uhum. encontrar valor em tudo, né, encontrar valor nos altos e nos baixos, porque também essa é uma coisa muito da mente colonizada, tipo: "Não, eu tô aqui só para me relacionar com o que é bom, o que é o top, o que tá lá no alto, Uhum. o que tá Uhum. embaixo não quero nem saber, não é comigo". Não é isso, é o que tá embaixo e o que tá no alto, são lados da mesma moeda, né, são polaridades. Então, integrando essas polaridades, a gente fica muito mais segura na nossa caminhada. Então, essa minha caminhada a partir do Project Tribe foi muito boa, muito linda, porque eu Uhum. aprendi que a criatividade em conexão com uma ânsia, um desejo de conexão com algo que nem estava no meu cognitivo ainda naquela época, porque eu não sabia que eu era, que a minha ancestralidade era Iorubá. Mas as pessoas Uhum. da nação Iorubá, na Nigéria, são as que fazem os turbantes mais potentes, lindos, maravilhosos que você possa imaginar. Como que eu fazia esses turbantes sem nunca ter aprendido da minha mãe, nunca ter aprendido da minha avó? Ninguém nunca me ensinou isso. E aí um belo dia eu peguei um pedaço de tecido e criei uma escultura na cabeça de uma, sabe, de uma pessoa. Uhum. Então, é uma é como se você tivesse permitindo que os seus conhecimentos mais profundos que estão na sua no seu campo criativo mais sutil, começassem a se expressar. E foi isso que aconteceu comigo. Então, aquele momento foi um marco que foi assim: "Ah, você precisou passar por essa experiência de saber que nem tudo você vai aprender com um relative, uma pessoa, da sua família. Nem tudo você vai aprender num livro. Existem coisas que você aprende por já saber, que Uhum. você só expressa, né, e você se Uhum. surpreende, porque você fala assim: "Caramba, eu não sabia que eu sabia". E então o Project Tribe foi esse início. E aí, a caminhada disso tudo, eu fui incorporando diversas, modalidades que foram me dando mais, hã, essa consciência de que eu tô lembrando de coisas, eu tô lembrando de dons que eu tenho. E quando eu chego em 2020, né, porque o Project Tribe aconteceu em 2012, 2013, quando eu chego em 2020, eu entro num processo de estar confortável nesse nessa relembrança. Então eu já não me assusto mais, já não penso: "Caramba, nossa, o que que aconteceu?". Não, eu falo: "Ah, que bom que eu relembrei disso, porque agora eu posso incorporar isso na minha metodologia. Agora eu posso chegar no meu altar todo dia de manhã e agradecer porque eu me lembrei disso, porque é uma forma de eu mesma entrar no meu processo de conexão com mais profundidade, né". Então eu acredito que cada vez mais a gente tem que dar espaço. Em vez de, cramp up, pegar muita informação ao mesmo tempo e sobrecarregar o nosso sistema nervoso, a gente está num outro processo agora, que é o processo de dar espaço, de abrir, para Uhum. que novas informações possam vir à tona. Que é o que aconteceu com a gente agora no Covid, né. No Covid todo mundo Uhum. parou e teve que falar: "Caramba, o que que eu estou fazendo? Para onde está indo minha Sim. energia? O que que essas crianças estão aprendendo na escola? Como é que eu vou administrar minha vida se eu tenho que trabalhar, cozinhar, ensinar a criança e fazer isso, fazer aquilo e ainda assim o mundo lá fora está caindo". Tipo, né, Uhum. foi um processo que a gente realmente pensou: "Estamos sobrecarregados, precisamos parar". Como é que eu vou pagar Uhum. meu aluguel? Porque, né, muita gente perdeu o emprego, muita gente ficou sem renda. Uhum.
Uhum. Então, meio que forçou a gente a falar: para, precisa dar espaço, precisa abrir espaço. Então é sobre isso. A metodologia é sobre isso. E o que eu entendo todos os dias a partir da minha experiência nesse mundo é sobre dar espaço. Incrível. E como funciona, finalmente, Luna, como que funciona o teu método? Quais são as bases dele, partindo desse conhecimento, sua descoberta que é incrível, né? Que acho que é algo que realmente vale para todo mundo, de você resgatar sabedorias e compreender conhecimentos que você tem dentro de você, né? Mas como que aí você montou esse método? Quais são as bases? Como que ele funciona? Ah, eu montei o método a partir de uma consciência lunar. Por quê? Uhum, Porque eu entendi que a consciência solar ela é um lugar aonde esse sistema operacional que é desses algoritmos que mantém a gente na estrutura colonial, ele é uma, uma ferramenta, né, que nos afasta desse outro lugar, que é o lugar do abrir espaço. Então eu descobri que essas duas consciências, elas na verdade, quando elas são saudáveis, elas caminham juntas. Mas quando a gente está em desequilíbrio em inglês a gente tem uma palavra para doença que é dis-ease. Ease é tranquilidade, calma. Dis-ease uhum, é como se você tivesse fora da sua paz, fora da sua uhum, calma, fora da sua uhum, tranquilidade, né? Então, a doença, ela para a gente representa isso, né? Esse conceito de estar fora da sua paz, fora da sua saúde, desconectado da sua saúde. Quando essas duas energias trabalham juntas, a energia lunar e a energia solar, a gente tem aí uma integração da experiência. A experiência lunar ela é totalmente diferente da experiência solar. De novo, elas são lados da mesma moeda, assim como o alto e o baixo, né? A escuridão e a uhum, luz, elas caminham juntas, senão você, né, não estaria viva. uhum, Então, assim, a Lua, ela é uma escola de descolonização. A energia lunar é a nossa escola de descolonização. Por quê? Se a gente observa a natureza ela se move através das fases lunares, né? Ela é toda a estrutura das estações do ano, da fertilidade das plantas, da fertilidade do solo, do movimento das marés, tudo isso está relacionado à energia lunar. E a energia lunar tem como sua base a receptividade e a reflexividade. Né? Ela recebe e ela reflete. Então, como que a gente faz para entender essas qualidades na nossa experiência humana? Em vez de a gente ficar o tempo inteiro focada aqui na energia solar colonizadora, que diz para a gente assim: faz, 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 nunca para, não olha para trás, olha sempre para o futuro que é o grande goal, né? Você vai chegar lá, o objetivo uhum, é o futuro. E aí você consome tudo, aí você trabalha, aí você se esforça, aí você estuda, aí faz todos os cursos, aí chega lá no futuro, você fala, mas calma, calma aí, eu fiz tudo e não deu certo. uhum, Ainda tem mais futuro pra frente, sabe? Você fica o tempo inteiro correndo na rodinha do hamster. E, e a exato. energia É o lunar estado de ansiedade, né? é o estado de ansiedade, E a energia lunar, ela tem uma outra qualidade, que é tipo assim, não, calma, para, tem aqui um momento de parar, tem um momento de refletir, tem um momento de nutrir, tem um momento de expandir, tem um momento de ah, 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 ficar para dentro. E Uhum, tudo isso são as nossas
na verdade, as nossas faculdades mais orgânicas, né? Quando a gente está conectado com a natureza, a gente é humano, a gente é o que a gente veio para esse planeta para ser, seres humanos. Então, é muito interessante porque o Aluna Meta, ele volta para essa condição da humanidade e ensina para gente que essa condição da humanidade é a nossa condição natural. Uhum. Que é então, você traz aí um lado de uma herança cultural, de uma herança também fisiológica, né, que vem da sua ancestralidade, com algo físico também, que é essa relação que a Lua traz, né? E muitas vezes as pessoas pensam na Lua como, enfim, um lado mais astrológico e tal, né? Você estava me explicando que é por outro lado, um lado mais do impacto que a Lua gera nas pessoas, né? Até na astrologia, a Lua, ela é o nosso passado, Uhum, né? A nossa uhum, ancestralidade. A Lua, ela uhum, também representa as nossas emoções, o nosso corpo emocional. Então, se a gente entende a nossa ancestralidade a partir daquilo que é mais orgânico na nossa experiência humana, que é as nossas emoções, a nossa água, né? Porque o nosso corpo é também feito de 85% de água, assim como o corpo do uhum, planeta. E essa água, ela é regida por quem? Pela Lua. Se a gente entende essas relações científicas, a gente vai começar a perceber que não tem diferença, não tem separação. A gente está separado porque o sistema disse para a gente desde que a gente nasceu: você não pertence, você precisa se tornar alguém, precisa ser alguém na vida. Isso que a uhum, gente aprende quando a gente é criança. Você tem que ser alguém na vida. Isso significa que eu já nasci nulo, já nasci sem valor nenhum. Por quê? uhum, Porque eu não sou ninguém na vida, né? E, e se a gente reverte esse pensamento, porque a gente passa a nossa vida inteira tentando ser alguém na vida, e se a gente volta uhum, lá no início e fala assim, não, eu tenho um propósito, eu sei por que eu tô aqui, eu vim para servir, eu vim a serviço. E como que esse serviço se faz um serviço íntegro, um serviço com verdade? É eu sendo uma pessoa humana, eu sendo um ser humano, alguém que está conectado com a minha natureza mais orgânica e dessa forma está conectado com a natureza mais orgânica de tudo ao meu redor, né? uhum, uhum. É um espelho, é uma experiência seamless, não tem Sim, fricção, sem atrito. não tem atrito, Uhum, não tem dificuldade. É, na verdade, uhum, muito mais simples do que a gente imaginava. uhum, Então, uhum, entender essas diferenças é muito crucial nesse processo de descolonização. uhum. Bem, incrível. E me explica assim, então, Luna, para o pessoal que está ouvindo, assistindo a gente, como que tipicamente se desenvolve uma sessão de terapia do Aluna Method, como se você, pessoa, fala assim, putz, beleza, eu quero subscribe lá, quero me inscrever no teu método e vou participar de uma aula, de uma oficina, não sei como que, de uma sessão. O que vai acontecer com ela? Como é que vai se desenvolver? Você faz individualmente, em grupo? Você tem uma entrevista com a pessoa, ou já tem uma rotina que ela vai se participar, pré-definida? Então, aqui no aonde eu tô, né, em Nova York, eu decidi começar esse trabalho aqui, porque eu ganhei um fellowship numa instituição de arte, né, chama More Uhum, Arts. É uma instituição de arte uhum, que ela tem foco em arte pública com impacto social. Então não é arte por arte, né, tipo: "Ah, eu vou pintar um quadro e deixar ele lá na galeria". uhum, Não é isso, é sobre criar movimentos que impactem a sociedade de forma positiva, de uma forma criativa, né, então uhum, através da arte. Quando eu comecei esse processo lá em fevereiro desse ano de 2020,
eu estava com essa ideia do Aluna Method muito embrionária, né, fazendo esse Uhum. processo muito bem pequenininho mesmo, com pessoas que eram referred, que me eram indicadas, enfim. Sim. Agora eu estruturei um site, estruturei todo o processo de forma muito mais didática e eu tenho feito jornadas com grupos de pessoas. Essas jornadas são em inglês. Eu ainda não tenho feito isso no Brasil. E essas jornadas duram 4 semanas. Então, se você quer se Uhum. inscrever, eu te dou um overview daquilo que a gente vai fazer. A próxima jornada começa dia 1º de outubro. E a gente vai passar essas 4 semanas olhando para o que significa esse processo de descolonização, usando a Lua como essa base, como essa escola. E aí a gente Uhum. parte nessas 4 semanas num grupão de gente. Uhum. Trabalho individual eu acabo não fazendo muito porque demanda muito da minha energia. Eu tenho Uhum. um processo muito espiritual dentro disso, né? E quando eu falo do Aluna Method, eu não estou falando de espiritualidade, eu estou falando de Uhum. filosofia. Espiritualidade Uhum. e filosofia para o povo Yorubá é a mesma coisa. Só Uhum. que dentro da nossa sociedade ocidental, a gente tem esse lugar muito dicotômico, né? Do tipo, não, espiritualidade é religião, é é filosofia, matemática é matemática, ciência é ciência, né? A gente entra num lugar muito de separar as coisas. Dentro Uhum. da cultura iorubá, a Uhum. gente não tem isso. A gente tem filosofia, espiritualidade, ciência, tudo sendo a mesma coisa. Uhum. Então, é, eu acabo trazendo conceitos, eu acabo desenvolvendo ideias de uma forma que eu acesso informações no campo das pessoas. As pessoas me perguntam assim: como você sabia disso? Eu falo: não sabia, estou sabendo agora, né? Vai vindo. Então, essas consultas individuais, elas acabam sendo muito profundas, assim. Uhum. Então, eu não faço Uhum. muito isso, porque demanda muito Uhum. da minha presença. Então, eu prefiro trazer as pessoas mais para esse lugar do grupo e aprender em grupo, até porque cada um vai se relacionando, né, e se vendo, se espelhando na experiência do outro. E se dando suporte também, obviamente, né? Não fica tudo só Uhum. é, como eu, tendo a minha pessoa como centro de referência. Um, e é isso. Essas 4 semanas são as jornadas que eu, na verdade, recomendo para as pessoas. Tem uma outra coisa que eu fiz agora, que é as aulas gravadas. Se a pessoa quiser aprender a base da metodologia, eu tenho lá no meu Uhum. site uma aula online que a pessoa pode comprar e assistir no seu tempo e se conectar com o material a partir disso. E aí, se ela quiser investigar mais a fundo as questões, ela pode ir no meu site e se inscrever nas jornadas que são de 4 semanas. É assim que eu trabalho ultimamente. Legal. E aí essas jornadas você traz, tem uma parte de autodescoberta, reflexão, tem meditação, tem atividades físicas, eh, como é que dança, né? Você me falou que traz um pouco da questão do movimento corporal também, né? Da Yorubá, né? Da tradição Yorubá. Sim, a gente tem Dá um glimpse aí, um sneak peek. sneak peek. A gente tem uma mistura de coisas, porque a cada jornada, diferentes necessidades vêm à tona, né, de acordo com cada grupo. Uhum, Normalmente eu misturo um pouco de yoga, movimento, obviamente movimento que tenha relação com aquilo que a gente está
acessando. Então, sim, às vezes a gente tem pessoas que vêm dar aula de dança afro, né? Dança afro. Dança afro. Às vezes a gente. É porque não, se eu falar dança afro, cria uma visão na cabeça da pessoa que você tá lá, tipo, suando, aquele aulão né, com atabaque. Não é isso. São movimentos, são expressões físicas que se conectam com a sabedoria dos elementais, né, dos elementos da natureza, que são representados por figuras, deities, entidades, Divindades. divindades, Entidade. divindades, que são os orixás. Então a gente tem movimento, de acordo com essa tradição, a gente também tem meditação, a gente tem algumas respirações, alguns pranayamas que também entram como um complemento para ajudar as pessoas a se conectarem com a sua sabedoria interna a partir da respiração. Então, é uma mistura de elementos. Não tem nada, não é nada relacionado à religião em si, porque, né, muita gente fala assim, mas eu não sou da religião, eu tenho medo de desrespeitar a tradição. Não tem nada relacionado ao processo religioso, né, dentro de uma cadeia hierárquica, né, da tradição iorubá. Na verdade, é uma metodologia que traz elementos que estão conectados com essa sabedoria. Incrível, muito legal. E ela, você tá fazendo ela, como que ela está se desenvolvendo agora nessa época de Covid? Você tem feito ela online com as suas turmas? Seu pessoal do Brasil, apesar de, né, você tá fazendo em inglês ainda, conduzindo ele, se alguém do Brasil quiser fazer, é possível entrar no pacote, entrar numa turma? Como que está acontecendo isso neste momento? Tudo tem sido online, né? E é muito interessante porque mesmo antes do Covid, eu já estava fazendo tudo online, né, Matheus? Eu tinha já como plano trazer essa metodologia para o mundo, né? Porque o que que eu estou fazendo? Eu estou trazendo uma outra visão de mundo para as pessoas, uma visão de mundo que está conectada com a minha ancestralidade. Por quê? Porque a gente tem como visão de mundo né, o eurocentrismo, a Europa como centro da humanidade. E eu entendo que essa não é a minha experiência mais essencial, isso é a minha experiência identitária. Eu me identifiquei com essa norma social. Então, assim, quando eu uso essa metodologia, essa filosofia para trazer uma outra perspectiva para as pessoas, eu estou centrando essa perspectiva em conhecimento iorubá, em conhecimento africano. Aí, quando eu ensino isso para as pessoas aqui nos Estados Unidos, isso tem um valor muito grande, obviamente, né? Porque eu sou brasileira, porque eu venho de um background mais rico nesse sentido, mas também é um presente que eu estou trazendo para quem quiser fazer parte, que seja do Brasil, que seja do Japão, que seja de qualquer lugar. Por quê? Porque é uma perspectiva, uma visão, é uma forma de ver o mundo, né? Todo mundo é bem-vindo nesse processo. Não tem, não, é só para pessoas negras, é só para pessoas brancas, é só para pessoas indígenas. Não, qualquer pessoa de qualquer nação é bem-vinda. Agora eu quero deixar bem claro, a base é Yorubá, a base é o conhecimento e a filosofia ancestral que me contemplam como mulher brasileira negra nesse mundo. Então, eu acho que as pessoas que vêm trabalhar comigo, especialmente pessoas do nosso país,
tem que estar confortáveis com isso, né? Eu não vou trazer Uhum. uma visão que contemple o eurocentrismo de forma alguma. Sim. E eu acredito que, apesar de, para pessoas negras, né, esse caminho de ancestralidade, vai dizer muito mais, mas acho que para as pessoas não negras, pessoas brancas, descendência europeia, talvez seja até mais importante passar por esse processo e ouvir, né, e aprender, não só esse contato com ancestralidade, né, de outra cultura, de uma outra matriz, mas também de desconstruir essa relação, uma relação tóxica com o mundo, né? É, eu acredito que é necessário, sabe, Matheus? Hoje eu acredito que Uhum. seja necessário, porque a gente já viu que não dá certo, né? Uhum. Acho que o mundo já está bem ruim, assim, bem cagado, É. e a gente já entendeu que essa visão que foi vendida aí lá pra gente não faz nenhum sentido para a humanidade, assim. Então, a Uhum. gente vai precisar, de fato, se conectar com outras visões, outras perspectivas, Sim. outras formas de ver o mundo, de atuar no mundo e se sentir pertencentes a essa, Uhum. a essa nova construção. Porque o que eu vejo como um grande problema hoje? A gente, dois, né? A gente tem muitos. É, é que a gente não se sente pertencente desse lugar. As nossas raízes não estão fincadas no chão, na terra. Então a gente trata esse planeta como algo tipo, mas nem é meu, então vou sujar, vou fazer o que for. E isso tem a ver com como eu me relaciono comigo mesma. Eu não tenho valor. Para que eu vou me cuidar? Para que eu vou cuidar né, da minha mente? Para que eu vou me descolonizar? Não sou ninguém. Nada. Quero Uhum. me distrair, Uhum. quero, sabe, viver uma vida de ilusão para que assim eu me sinta de alguma forma confortável nessa jornada. E Sim. caramba, isso é tão triste de observar, né? Porque é como se, imagina, você ama alguém muito e você vê essa pessoa indo por um caminho que está destruindo essa pessoa. O que que você vai fazer como uma pessoa que ama muito, né? Essa outra pessoa. Você vai falar, pô, olha só, se liga aqui, ó. É muito legal isso aqui que eu tô te oferecendo. Vem comigo, vamos junto, eu tô com você. Você vai querer dar suporte. Então é como se você estivesse olhando para você mesmo e dizendo: Uhum. Ei, vem comigo, vai dar certo, tamo junto, vamos mudar, vamos se transformar, vamos entender como ser parte da mudança no planeta, Sim. né? A gente tem que ter essa Uhum. consciência, assim, de se abraçar, de se olhar e falar: não, eu pertenço, eu faço parte. E a minha presença está aqui a serviço. Como eu posso servir melhor, né? Acho que essa é Uhum. a grande questão. É uma busca muito importante, muito rica, e eu vejo, um percurso interessante também no sentido de que, como a gente fala muito sobre conhecimentos ancestrais, né, tem se falado muito sobre isso nas últimas décadas, né, e quando a gente pensa nisso, a gente pensa muito, em princípio na filosofia, nas filosofias orientais, né, tibetanas, indianas e tal, que passaram por um processo de secularização, né, ali, então que você veio tirar várias práticas que eram religiosas inicialmente, como a yoga e a meditação, né, que faziam parte de um processo religioso mesmo, do budismo, né, do confucionismo, e hoje elas são algo que as pessoas, todas elas conseguem participar sem necessariamente fazer parte da religião. E no caso, eu acho que é legal a gente falar, eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre Yorubá e Candomblé e religiões afro-brasileiras, né? E cultura afro-brasileira em geral também, porque quando a gente fala em cultura Yorubá,
ela é algo maior do que a religião, né? Ela é algo mais amplo, mas também eu percebo pelo que você está dizendo, assim, que o teu percurso não é exatamente parecido com o das filosofias orientais, que foi de separar as coisas mesmo, né? Mas de manter tudo num certo conjunto de saberes e de descobertas que vai trazer sim um sentimento religioso, pode ter uma parte científica, uma parte filosófica. E aí também acho que tem um lado que eu acho que é um ponto que eu queria ver com você, porque realmente as religiões afro-brasileiras têm um caráter iniciático, né? Que elas, para as pessoas participarem, elas têm que ser realmente participar de verdade, elas têm que ser iniciadas. Então, como que se isso tudo aí você faz essa conta no seu grande algoritmo Luna? Como que isso se resolve, assim, né? Essas diferentes esses diferentes pontos de contato e essa comparação com, com as sabedorias orientais tradicionais. Então, você não busca transformar em algo secular, né? Algo puramente mundano, mas como que também se conecta tudo isso com uma energia religiosa? Então, eu acho, Matheus, desculpa, que não tem como eu colocar isso num lugar mundano, porque a filosofia, a sabedoria, a ciência iorubá é uma visão de Uhum. mundo, né? É uma cosmovisão. Então, a Cosmo. mesma coisa com os tibetanos, os hindus com a yoga. Inclusive, Uhum. tem yoga kemética, que é a yoga egípcia, né? É Uhum. uma prática ancestral, ancient, antiga, que veio do Antigo Egito, Africano. Uhum. africana, é uma yoga africana. Para quem não sabe, o Egito está no norte da África, tá, gente? Pois é. Muita gente fala assim, o Egito, a É Egito. África. Não, tá tudo junto, É. no mesmo Uhum. continente. Então, e aí, o que que eu vejo nesse processo? Eu vejo que, por exemplo, quando eu trago eu estou estudando, eu não sou uma pessoa que nasceu na cultura iorubá, eu não sou uma pessoa que foi ensinada nessa cultura, né? Educada nessa cultura. Eu estou me conectando de uma forma completamente nova, que é pelos meus estudos, pelas minhas experiências lá, porque eu já fui diversas vezes na Nigéria também, tá, gente? Não é assim, tipo, ai, gente, eu Uhum. peguei um livro aqui, agora eu sou Yorubá. Não, eu não falo Yorubá, eu não sou iniciada no candomblé no Brasil. Eu me conecto com a filosofia de uma outra forma. É uma forma que eu estou sendo guiada. Eu ainda estou no meu processo de descoberta mesmo. E Uhum. muitas vezes eu me questionei, sabe? Falei, caramba, nossa, eu estou aqui apropriando, estou aqui, não sei o quê. E aí eu fui entendendo mais a fundo e eu falo assim, estou me apropriando da minha ancestralidade, estou me apropriando daquilo que é meu por direito, porque eu fui separada Uhum. disso, e de forma muito violenta, né? Os meus ancestrais vieram para o Brasil escravizados. Então, isso é meu por direito. Eu tenho sim o direito de fazer essa pesquisa, de me debruçar nessa filosofia, de participar dessa egrégora da forma que eu escolher, da forma que for mais confortável na minha jornada e mais empoderadora na minha jornada. Se eu precisar me iniciar em algum momento, é, de alguma forma, me conectar com essa sabedoria no sentido religioso, e quando eu falo religioso, a gente tem aí a palavra religare, né, que é reconectar em latim.
eu posso fazer isso, eu posso buscar esse caminho também. Eu só quero Uhum, deixar claro que esse não é o único caminho, uhum, né? Existem diversas formas de ir entrando em contato com essa filosofia. Obviamente, se a gente quer experimentar essa conexão espiritual com os orixás, isso vem a partir de uma prática específica que o candomblé representa no nosso país. A gente tem também o Ifá como uma ciência iorubá muito presente no nosso país. Inclusive, muitas fontes dizem que o candomblé ele originou do Ifá, né, da base é, na Nigéria. Então, se eu for olhar para o que o nosso país tem de filosofia iorubá e de ancestralidade iorubá, isso está muito mais intrínseco na minha cultura do que a própria filosofia oriental. A yoga, isso tudo chegou para mim depois. Eu, desde pequena, samba no pé. O que é samba no pé? Isso é cultura que está ali intrinsecamente relacionada à cultura africana, à dança, sim. ao ritmo, Uhum, né, ao me mover de uma forma muito característica dos povos que foram importados para o nosso país, dos povos africanos que foram importados para o nosso país a partir da escravidão, do processo de escravização dessas pessoas. Então, o que, que eu tenho que valorizar nesse processo? Obviamente, eu posso estudar o que eu quiser, eu posso estudar culturas em diferentes países e me relacionar e me conectar com muitas dessas sabedorias, mas se eu tenho uma base, eu sempre posso voltar à minha base e uhum, pegar aquilo e falar: ah, isso aqui se conecta com a minha base dessa forma. Eu tenho uma uhum, consciência de que a minha base é o que me guia, a minha base é o que me dá suporte. Eu acho que é isso que falta um pouco, né? A gente não, a nossa cultura, como se baseou na cultura europeia, que é extrativista em sua natureza, ela sempre está se apropriando. A gente está sempre se uhum. apropriando, né, Sim, sim. culturalmente, porque a gente está usando a cultura da apropriação para se relacionar com as pessoas, se relacionar Uhum, com a vida. E se quando a gente parte da nossa cultura ancestral, é outra relação. É uma relação de uhum, espelho, que eu falo, caramba, olha, o povo lá no Tibete estava ligado, que o povo aqui, Yorubá, também estava ligado nisso. Tá, aqui, ó, mesma coisa, estavam falando a mesma coisa em línguas diferentes. Tipo, o uhum, nosso pessoal lá no Tibete entendeu isso aqui que o pessoal Yorubá sabe muito de uma forma muito interessante. Por quê? Porque eu já tenho a base, eu já tenho o conhecimento como algo que me sustenta, né? E aí eu posso uhum, fazer as referências, eu posso me relacionar uhum, com esse conhecimento. Então eu acho que é isso, assim, a minha pesquisa ela tem me trazido muito essa consciência de que existe uma base. Qual é a base que você quer ter como guia? É a base eurocêntrica ou é a base da sua ancestralidade? Você pode uhum, escolher. Eu escolhi a base da minha ancestralidade, então eu estou fazendo um trabalho totalmente contrário de me informar melhor na minha base ancestral, para que a base europeia ela não seja mais aquilo que me dá é, o suporte na minha caminhada, porque essa base europeia é uma base que, na verdade, ela já me nega como indivíduo. Como é que eu vou uhum, adotar algo que me nega como indivíduo uhum, na sua essência? É esquizofrênico, é um conflito contínuo. Eu estou gastando mais energia do que eu estou recebendo, né? uhum. Então é isso. Faz sentido? Super. E eu acho que uma coisa que naquele livro que eu até te mostrei do John Miller Chernoff, né, que é um livro
sobre musicalidade e sensibilidade africana, né? É um livro bem conhecido dos anos 70 e ele fala muito sobre essas diferenças dos europeus para os africanos, né, para os povos, que ele foi muito nos Yorubás, né, ele esteve muito na Nigéria, em Dahomey, né, no Brunei e tal, e ele falando sobre como para os povos onde ele estava, para as comunidades onde ele estava, né, há uma expectativa do diálogo, né, e uma abertura à influência mútua, né, e que a participação social é algo super estimulado e esperado, e que aí isso produz uma adaptabilidade social maior, uma capacidade de se desfragmentar, né, de construir uma continuidade entre o seu individual e o coletivo, né? E aí ele diz também, num determinado ponto, que é por isso que, na opinião dele, os africanos são mais preparados que os ocidentais para gerenciar dramas cotidianos, né? Sem com isso produzir ansiedade ou despersonalização. Que a gente, é o que você fala, quando você fala em colonização, a gente está também presumindo uma ideia de despersonalização, né? De você estar atomizado, você é um indivíduo único e você não é parte do todo, você está separado do todo, né? E ele fala muito isso sobre como a cultura iorubá, ela traz o contrário, você participa com a sua individualidade, mas você sendo a parte do todo. Eu queria saber isso de você, Luna, se você com os grupos que você tem trabalhado o que você tem percebido isso? Isso faz parte da sua dinâmica também? E o que você tem percebido de benefícios, de descobertas aí nos seus grupos de trabalho? Ah, então, é uma coisa interessante você falar isso, porque esse processo de despersonalização é o que a gente estava falando, né? Quando a gente nasce na cultura ocidental europeia, a gente recebe a primeira dica que a gente recebe quando a gente entra na escola, no kindergarten, É, a gente é. fala, a nossa mãe fala, nosso pai fala, ó, você tem que ser alguém na vida, né? Esse é o processo de Uhum, despersonalização, né? É a negação de que você pertence a uma estrutura com, com presença, a sua presença ela é negada. Então, quando a gente vai para, a gente observa, por exemplo, na cultura iorubá, quando uma criança nasce, existe um ritual que é feito, é, onde essa criança, antes do nascimento, existe um ritual onde a criança fala no ventre da mãe, fala com, né, o babalaô ou a pessoa que está ali como figura espiritual na comunidade. E depois que a criança nasce, tem um outro ritual onde você espera 8 a 9 dias, dependendo se a criança é menino ou menina, para pedir o nome dessa criança. E aí o nome dessa criança vem a partir de um processo espiritual. Quando essa criança recebe o seu nome é, na verdade, a sua missão na vida. É uma relembrança aquilo que você veio fazer no mundo. Então, é um hum, processo totalmente oposto. É tipo, você veio para cá com um propósito. Obrigada por ter vindo. Você é um presente. A gente uhum, quer te dar todo o suporte como comunidade, família, como né, rede de apoio para que você caminhe no seu caminho e sirva ao mundo aquilo que você veio fazer. Olha como é diferente completamente. né, a âncora. Uhum, A âncora ela vem de um outro lugar. Então, uhum, eu queria muito que as pessoas compreendessem isso, sabe, que a participação na comunidade, ela vem de um processo intrínseco de reconhecimento da ancestralidade. Você uhum, reconhece a ancestralidade quando aquela criança vem ao mundo. Antes daquela criança vir ao mundo, você já está conversando com aquela criança. Tem ali sim. um entendimento de que sem ancestralidade, aquela vida não tem chão para pisar.
E o Uhum. que é mais desesperador pra gente na nossa cultura é viver sem chão, porque a terra é aquilo que nos dá sustento, literalmente, não só sustento gravitacional, mas sustento de alimento, sustento de segurança, sustento de estar centrada, né, na nossa É, experiência. exato. E quando você fala de a pessoa vir ao mundo com um propósito, também eu lembro de um outro trecho do livro, que é um livro muito legal, chama African Rhythm and African Sensibility. Se vocês quiserem procurar aí, depois eu vou mostrar a capinha As dele. referências. É, isso, de referência. E ele fala uma coisa que é sobre o conceito do mal, né, para os Yorubás, que justamente o que você falou, o mal é a falta de propósito, né? Esse é o mal, é você estar descolado do seu propósito. Você enxerga isso também dessa forma? Sim, muito. É, é você, porque de ser você tá descolado do seu propósito é você não se reconhecer no mundo, né? É você não entender o seu valor no mundo, é não saber como servir. É muito desesperador não saber como servir, porque quando você não sabe como servir, você serve ao quê? Ao algoritmo colonizador. O Aham. algoritmo colonizador faz assim, ó, opa, mais um aqui no nosso time para deixar a gente rico e continuar aí essa experiência agonizante de Another brick in the wall. É. não, não é isso, sabe? É, Uhum. para mim faz todo sentido mesmo. E quando eu entendi que eu já sabia do meu propósito e eu só lembrei dele, eu fiquei muito feliz, né? Me dá uma tranquilidade muito grande. Eu não me preocupo mais com aquilo que eu que eu preocupava antes. Agora eu só preciso me preocupar em continuar a minha caminhada com essa consciência, porque enquanto eu estiver consciente, está tudo certo. Quando eu começo a ver que está desmoronando, eu falo: peraí, aonde que eu tenho que me conscientizar de alguma É. coisa? E aí eu vou buscar lá dentro até encontrar novamente. E é um processo é, que você fala parece simples, mas é difícil de você descobrir, é a paz de você descobrir que já está tudo dentro de você aí, né? Que o seu propósito já está aí, mas aí você tem que ir desconstruindo esses percalços, esses zero e uns acumulados pelo algoritmo da colonização para conseguir chegar nele mas é um processo que ele às vezes é doloroso, mas ele é muito gratificante, né, Luna? E eu acho que, enfim, É, um dia eu espero conseguir ingressar numa aula com você aí para a gente poder participar juntos e discutir aí, descobrir coisas juntos. É, vamos, vou e aí, o que que adorar você você. participar. Ah, legal. Obrigado. E aí, assim, o que que você percebeu? Você tem percebido, recebido feedback das pessoas que participam das dinâmicas com você, observado? O que que elas Ah, falam? o feedback tem sido maravilhoso. As pessoas têm tido, Aham. assim, experiências incríveis de entender a sua força interior, de saber como se relacionar com as questões da vida com muito mais tranquilidade, de se sentir forte com suporte, não se sentir sozinha mais, né? Tipo, ai, tô sozinha, meu Deus, que droga, que mundo cruel. Não estarem mais nessa posição de vítima com tanta, é, é, né, força, que parece que a pessoa tá Uhum. ali, tipo, forte, firme e forte na vitimização. E muito mais a gente e com certeza da sua missão, assim. Tem sido muito bom. Uhum. As pessoas têm me dado um feedback incrivelmente positivo. Muito legal. E para quem quer também te dar feedback positivo no futuro próximo, é, então passa os seus. Para a gente já chegando nas considerações finais aqui,
Fala aí pro pessoal suas referências, seu site, redes sociais, como que te encontra, como participar do método, o que que elas devem esperar. E para que ocasião é Aham. indicado, assim, né? Para quem que você indica? Pessoa jovem, adulta, né? Branco, negro, não negro. Todo mundo pode participar. Pessoas brancas, por favor, venham com a consciência de que vocês estarão aprendendo todo esse conhecimento a partir de uma perspectiva iorubá, transmitido por uma mulher negra. Então, quero muito que vocês se coloquem no lugar de ouvintes, de pessoas que estão ali para realmente entender, aprender e estarem abertos a isso, sem trazer suas experiências colonizadoras como centro e referência para a experiência. Uhum. Pessoas negras muito bem-vindas sempre e venham com o coração aberto, venham prontas para recuperar essa agência, essa autorresponsabilidade de forma com suporte da ancestralidade iorubá, que provavelmente se conecta de alguma forma com a sua ancestralidade. Pessoas indígenas muito bem-vindas, tragam as suas perspectivas da sua ancestralidade, do seu povo, que são tão valiosas e que têm mantido, né, a terra no nosso país viva até hoje. Pessoas de todas as idades podem participar. Acredito que jovens são ainda melhor, né, mais vivos para receber essa informação, mais energéticos para entender e receber essa informação. Então, pessoas jovens, eu amo quando tem jovens na turma. Uhum. Pessoas mais velhas com sua sabedoria e com seu desejo de aprender mais, com mais maturidade também é incrível. Acho que tem um pouco para todo mundo, assim, é muito bonito ter diversidade em todos os sentidos. E falando em diversidade, eu tenho muitas pessoas trans que vêm estudar comigo. É, Uhum. é muito legal porque eu amo a participação dessas pessoas, porque traz uma provocação realmente de integração que é muito necessária na nossa sociedade. Uhum. Então, assim, gente, é para todo mundo, homem, mulher, binário, não binário, trans, gay, LGBTQ, todas as letras. É isso. Legal. E aí, o site, então, a gente vai deixar certinho lá, mas é o alunamethod.com. alunamethod.com. Isso, tá tudo em inglês por enquanto, gente. Eu sei que não é o Tá. ideal, mas pro pessoal no Brasil, mas eu tô aos Uhum. pouquinhos me organizando, então tenham paciência, porque eu tô tendo muita paciência comigo. Não, e é bom a gente frisar, isso foi bom você falar, porque nós estamos pegando aqui um work in progress, né, desse seu método, que acho que é um momento, um privilégio da gente realmente poder falar com você nesse ponto, sabe? E a gente quer muito acompanhar esse processo com você, e com certeza a nossa pauta, a gente fez uma pauta aqui, gente, quilométrica, que a gente não deve ter falado 20% dela, né, Luna? É, E, e aí, mas eu tenho certeza que a gente no futuro vai fazer outros programas e vamos ver, vamos poder olhar daqui a alguns anos o progresso dessa história tão bonita, tão foda que você tá construindo aí. A gente deseja muita sorte e a gente deseja obrigada. também que você conquiste a América e depois venha fazer um grande trabalho no Brasil também, porque Obrigada. com certeza aqui tem muita necessidade para pessoas com a sua perspectiva, com a sua experiência e com a sua sabedoria para transmitir e promover mudança e promover paz interior, enfim, todos esses bens que foram negligenciados durante a nossa história, mas que hoje são mais necessários do que nunca. Certo? Muito obrigado. Certo.
Obrigada a vocês. Obrigada por tudo, por essa conversa. Se tiverem alguma dúvida, é só me escrever. Eu sou muito acessível aí, redes sociais e tudo mais. Matheus, você coloca aí depois os meus arrobas. Tô. E é Uhum. isso. Obrigada por me receber aqui. Espero que vocês curtiram essa conversa. Obrigada. Nós adoramos. Um beijo. Tchau, 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 pessoal. Obrigado. Até a próxima. A Rádio Vive Agora foi criada e apresentada por Matheus Potomati e Dom L. A direção de arte é minha, Marina Tavares. A edição de áudio e trilha sonora é do DJ Roger. E a produção de áudio e de luz é do Gustavo Potomati. O programa tem caráter exclusivamente informativo, e as afirmações feitas aqui não constituem a prática de medicina ou de qualquer outra disciplina da saúde. Recomendamos cautela com o uso de informações e produtos divulgados aqui, e não nos responsabilizamos por eventuais efeitos adversos decorridos dos mesmos. As opiniões expressas pelos convidados são de sua responsabilidade exclusiva, e nós não advogamos ou garantimos suas qualificações ou credibilidade. O programa pode conter apoios pagos por anúncios de produtos e serviços. As pessoas presentes nesse programa podem ter interesse financeiro direto ou indireto em produtos citados aqui. Se você acredita que possui algum problema de saúde, consulte um profissional especializado.